Bíblia, faça isso. Isso é bom. Aleluia. Mostra que o irmão veio à igreja. Aleluia. Amém. Eu quero preparar seu coração com a seguinte mensagem que está no livro de Mateus, como Lucas ou Marcos. Diz que um semeador saiu a semear, uma semente caiu no caminho. Vieram os pássaros, comeram. Outra semente caíram em pedras. E nascendo, não tinha terra funda, o sol queimou e morreu. E outra semente caiu entre espinhos. À medida que crescia, os espinhos sufocavam aquela semente e a semente morreu. E a outra que caiu em boa terra e produziu 30, 60 e 100 por um. Aleluia. Amém. Esses são níveis de produção. Jesus mais tarde explicou isso. Disse que esses são corações das pessoas. Há aqueles na igreja que quando o semeador, que é aquele que prega a palavra, está pregando, porque não entende a mensagem, Satanás vem e tira o que lhes foi dado. Começa a murmuração, a desconfiança e tudo mais. Tem aqueles que ouvindo a palavra recebem com alegria aqui na igreja, decidem fazer uma mudança e tudo mais. Chega lá fora, descobre que o mundo é quente do que é aqui na igreja e acaba deixando a palavra e a palavra morre. Tem aqueles que querem juntar o mundo e a palavra ao mesmo tempo. Esses são os que a semente caiu em espinhos. A Bíblia diz que o problema dessa semente é que não dá fruto. Glória a Deus. Mas há daqueles que caiu na terra boa e deram fruto a 100 por um. Esses são níveis de produção. Aleluia. Amém. Eu quero falar de Jesus revelado nos 4 evangelhos. Meu tema é curto e breve. Aleluia. Amém. Jesus revelado nos 4 evangelhos. Louvado seja Deus. Amém. Eu vou ler 2 versículos da Bíblia e assim a gente vai caminhar. Livro de João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. João, capítulo 4. Aliás, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, peça socorro. Aleluia. João, capítulo 1, versículo 1. Diz a palavra: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Uau! Aleluia! Inclina a sua cabeça. Pai, queremos te agradecer por esta mensagem, em nome de Jesus, que o nosso coração, papai, a receba com alegria e possa produzir em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus estamos orando. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aqui nós encontramos João dando introdução à sua carta. Essa carta foi enviada à igreja de Éfeso. Há uma concordância entre os estudantes da palavra que essa carta foi escrita mais ou menos nos anos 90, depois de Cristo. Aleluia. Não 1990, 90 mesmo de 90 depois de Cristo. Aleluia. E João endereçava essa carta à igreja de Éfeso e parece que essa é uma das cartas mais simples de se entender na Bíblia. É uma carta cheia de assuntos teológicos para quem quer aprofundar sobre a matéria, sobre Deus. Aleluia. Então, assim sendo, amados, quando João começa a sua carta, ele não está interessado em ver como Jesus entrou no mundo, quem era sua mãe, quem era seu pai. Aleluia. Ele vai direto ao ponto, ele diz que no princípio era o verbo. A palavra verbo vem do grego logos, que quer dizer expressão do pensamento ou palavra. Aleluia. Então, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Alguns tentam negar a divindade de Jesus. Deus não discute isso com ninguém. Ele não precisa provar nada a ninguém. Ele é o que é. Jesus é Deus, ponto final. Aleluia. Ele diz que o verbo se fez carne
e habitou no meio de nós. Então é loucura até mesmo para aqueles que dizem que Deus dormiu com Maria e nasceu Jesus. Porque a Bíblia diz que a palavra se fez. Aleluia. A palavra se fez carne e habitou no nosso meio. E vimos a sua glória. João está contando isso em primeira pessoa. Eu e aqueles que estavam comigo vimos a glória dele, como a glória do unigênito. Porque ele diz unigênito, porque ainda não existia a igreja. Ele diz que era como a glória do unigênito, filho único de Deus. Aleluia. Amém. Mas eu vou te mostrar pela Bíblia que ele não é mais o unigênito. Ele é o primogênito. Aleluia! Ele veio do céu para a terra como unigênito. Saiu da terra para o céu como primogênito. Aleluia! Amém. Como unigênito, ele é filho único de Deus. Ele veio à terra como filho único de Deus. Glória a Deus. Amém. Mas como primogênito, ele saiu da terra carregando a mim como filho de Deus. Amém. Carregando a ti como filho de Deus. Amém. Aleluia! Amém. Agora eu quero falar de Jesus revelado nos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos. Os livros chamados de evangelhos na Bíblia é o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 livros contam a história de Jesus. De Mateus a Lucas, esses 3 livros são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles são parecidos entre si. Aleluia! Amém. O que você não entende no evangelho, você vai compreender no outro evangelho. O que você não compreende no outro evangelho, você vai compreender no outro evangelho. E dizem os estudantes que o evangelho mais claro, mais simples de se entender é o evangelho de Lucas. É o mais explanado sobre a vida de Jesus. Talvez seja porque a forma como Jesus é representado aqui é o que nós somos agora. Aleluia! Agora deixa eu te mostrar Jesus em cada evangelho. No livro de João, como lemos, aleluia, ele é a águia. Eu vou te dizer o que é águia mais tarde. No livro de Lucas, ele é representado pela cara do homem. No livro de Marcos, ele é representado pela cara de boi. E no livro de Mateus, ele é representado pela cara de leão. Aleluia. Amém. Em Mateus, ele é representado por leão. Em Marcos, ele é representado por boi. Aleluia. Em Lucas, ele é representado pelo homem. E no livro de João, ele é representado como águia. Aleluia. Então João começa o seu evangelho dizendo que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Onde está Deus? No céu. Onde voa a águia? No céu. Então, no livro de João, Jesus é identificado como Deus. Aleluia. Ele é identificado como Deus. A sua natureza é Deus. Jesus é Deus. Aleluia. Sempre ele dizia, como o Pai é, eu também sou. Não vos deixarei órfão. Então ele fala tudo aquilo que Deus fala para o homem. Ele também falava. Jesus se revelou no livro de João como Deus. Aleluia. Amém. Ele se revelou no livro de João como Deus. A águia tem uma visão ampla. Fala da onisciência de Deus. Aleluia. Ele conhece muita coisa. Ele sabe de tudo. Deus sabe de tudo. A águia é veloz, amado. Aleluia. A águia é veloz e é determinada. Deus não se foca em muita coisa. Se Ele decidiu se focar em você, é você. Amém. Aleluia. Amém. Se Ele decidiu se focar em você para te levantar e te colocar no meio dos príncipes da terra, é porque você será o que Ele disse que você é. Amém. Aleluia. Amém. Então no livro de João, Jesus é representado por uma águia. E a águia fala da eternidade de Jesus. Jesus é eterno, não tem começo, não tem fim. Quando a palavra diz no princípio, está falando do princípio onde ele se revela ao homem. Ele apenas gera uma palavra. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. No livro de Hebreus diz que Jesus estava lá criando com Deus. Aleluia. Ele é aquele que criava junto do Pai. E no versículo 3 de Gênesis capítulo 1, diz que Deus disse, haja luz. Haja luz. E a luz existiu. Salmos capítulo 119, versículo 105, a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus pés é a tua palavra. Então essa palavra que Deus tirou da sua boca e disse, haja luz, na verdade era Jesus.
Aleluia. Era ele o feitor das obras de Deus. Essa é a razão que quando nós chamamos por Jesus hoje, coisas maravilhosas acontecem, porque ele é o feitor das obras de Deus, a palavra viva de Deus. Aleluia. A palavra viva de Deus. Então, voltando um pouco para trás, Deus se fez homem e habitou no meio de nós. Aqui está a representação de Jesus no livro de Lucas. No livro de Lucas, Jesus está como homem. Ele veio e se identificou conosco como homens. Aleluia. Ele emprega muito a palavra filho do homem no livro de Lucas, para mostrar aquilo que ele era. Aleluia. Então entendemos por isso que Jesus é 100% Deus e é 100% homem. Aleluia. Como homem ele ficava cansado. Como homem, aleluia, ele ficava com fome. Como homem ele podia chorar. Como homem ele podia sentar e ouvir os homens falando das suas necessidades. Como homem ele tinha compaixão, aleluia. Como homem ele se mostrava preocupado pelos homens. Mas como Deus, ele perdoava pecados. Como Deus recebia adoração, como Deus multiplicava os pães, como Deus parava a tempestade, como Deus, ele ressuscitou dos mortos. Aleluia! Jesus Cristo, no livro de Lucas, é representado pela figura do homem. O que Jesus quer nos dizer nessa representação? Aleluia! Aquilo que pela lei era impossível, que o homem se tornasse filho de Deus, por Jesus Cristo é recebido na família de Deus todo aquele que crê. Aleluia! Alguém não me ouviu? Eu vou repetir. Aquilo que era impossível pela lei, o homem se tornar diante de Deus, por meio de Jesus, se torna filho de Deus todo aquele que crê. Amém. No versículo 12 de João capítulo 1 diz, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não é bastardo, você é filho. Amém. As pessoas podem olhar para ti e dizerem, você é homem, você é isto, mas aquilo. Aleluia. Você tem dupla identidade, irmão. Você é cidadão da terra, mas você é cidadão do céu. Você vive nessa terra, anda nessa terra, caminha nessa terra, come nessa terra, mas você tem a mente fita no céu. Você, aleluia! Essa é a razão que Paulo escreveu em Colossenses capítulo 3. Se vocês já ressuscitaram com Cristo, olhem para as coisas que estão de cima, não nas que estão daqui de baixo. Aleluia! Jesus disse, eu sou lá de cima, vocês estão daqui da terra. Aleluia! Ele é de cima. Ele veio do céu. A palavra feita homem é o Filho do homem. Aleluia! Eu tenho uma novidade para ti no livro de Lucas. Jesus derrotou a Satanás como homem. Aleluia! Ele não foi ao inferno como Deus. Não. Quando Jesus veio a este mundo, ele nasceu de uma virgem. Ele viveu 30 anos oculto entre a multidão. Dos 30 aos 33, ele começou o seu ministério, começando pelo batismo e indo até a cruz. Grandes coisas ele fez aqui no meio. Aleluia! Ele curou, ele ressuscitou pessoas, ele alimentou multidões, ele pregou o evangelho. O seu versículo célebre no livro de Lucas é Lucas capítulo 4, versículo 24. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Ele me ungiu para pôr em liberdade os cativos, para dar vista aos cegos, para levantar os paralíticos, para curar os de espírito quebrantado e para pôr em liberdade os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Ele me ungiu para isso. Jesus veio no livro de Lucas para fazer isso. Quando ele encontrou aquela mulher inclinada no templo, ela disse, mulher, você está livre dessa enfermidade. Alguém ficou zangado e disse, há todos os dias para serem curados, não no sábado. Jesus disse, ok, hipócrita. Quando o seu boi cai no poço, você não vai tirá-lo. Quando sua ovelha não cai no poço, você não vai tirá-lo no sábado. E essa filha de Abraão que estava amarrada por Satanás? Eu vim na unção de Deus para libertá-la. Quem é você? Amém! Quem é você para impedir as obras de Deus? Yes. Aleluia! Amém. Irmão,
Então, se alguém aparece no seu caminho e começa a dizer, esse Deus, essa coisa de Deus, de Jesus, aleluia, diga, amigo, você é tropeço para mim, sai do meu caminho. Porque eu fui ungido, aleluia. Ei, segura, porque eu fui ungido exatamente para isso, para expulsar demônios, para curar doentes, aleluia, para abrir a vista aos cegos, para levantar paralíticos, para pôr em liberdade os cativos de Satanás e anunciar que Jesus Cristo veio em carne, morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas um dia a trombeta vai soar. Ele vai voltar para levar aqueles que são seus. Quantos têm a certeza que no som da trombeta, aleluia, ao som da trombeta nós estaremos aqui, irmão. Ao som da trombeta, ao som da trombeta vamos embora. Então, quando Jesus estava na cruz, lá estava, deixa eu deixar essa parte para o Evangelho de Marcos. Aleluia. Mas deixa contar por cima. Vou aprofundar quando chegar no livro de Marcos. Então, o Evangelho de Lucas foi escrito para um certo homem chamado Teófilo, por Lucas, o médico. Não foi um judeu. Esse era um grego. Aleluia. Um médico que acompanhava Paulo nas suas missões. No livro de Atos, Lucas começa a se apresentar desde o capítulo 16 como nós. Ele sempre conta as viagens de Paulo e se inclui, diz nós. Então ele conta a história em primeira pessoa. Ele vivenciou muito do que Paulo fez. Por exemplo, ele vivenciou aquele terremoto na prisão. Você se lembra? Paulo e Silas, porque expulsaram o demônio de alguém, estão na prisão. Glória a Deus. E de repente o cárcere começa a dançar. Tchan, 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 tchan. E as cadeias caem, aquilo se abre, a salvação vem para o centurião. Aleluia. Então, amados, o livro de Lucas é rico em revelações. Por exemplo, Jesus disse no livro de Lucas, ele disse também em outros livros, mas no livro de Lucas ele disse, quem pode entrar na casa do valente e tirar os seus bens, se primeiro não lhe amarrar e depois tirar os seus bens? Aleluia. É no livro de Lucas que ele revela com mais precisão, eu não vim salvar a justos, mas a pecadores. Glória a Deus. Então, vamos pular um pouco para o livro de Marcos. No livro de Marcos, Jesus é representado pelo boi. Aleluia. No livro do Antigo Testamento, o boi era usado para muitas coisas. Aleluia. Número 1, para sacrifícios pelo pecado do povo. Aleluia. A sua pele era usada para fazer tendas, para fazer vestes. Aleluia. A carne para se comer, os ossos, aleluia, tinham lá sua função para fazer brincos e outras coisas mais. Louvado a Deus. E o leite se usava para fazer manteiga e o próprio leite também. Então percebemos na figura do boi que tudo no boi era usado em favor do homem. Louvado seja Deus. Quando você ler o livro de Marcos, desculpa. Se você ler o livro de Marcos, você vai perceber que o livro de Marcos não tem genealogia. O livro de Lucas começa com a genealogia em Adão. Diz Adão gerou, até que chegou a Jesus. Aleluia. Por que Lucas conta até Adão? Porque para mostrar que Jesus é da linhagem do homem Adão. Aleluia. Então, no livro de Marcos não há genealogia. Por quê? No livro de Marcos, Jesus como boi, ele é tido como servo. Aquele que veio não para ser servido, mas para servir. Aquele que veio não para ser revelado como rei, mas como servo. Aleluia. Por isso você vai encontrar Jesus no livro de Marcos trabalhando, soando, aleluia, fazendo tudo em prol do homem, para que o homem esteja bem. Louvado seja Deus.
E o seu grande feito no livro de Marcos é o que eu vou contar agora, que eu queria contar lá no livro de Lucas. Quando ele estava na cruz, ele gritou: meu Pai, por que me abandonas? Ele estava chamando o Espírito Santo de Pai, porque é o Espírito Santo que estava em Jesus, naquela cruz. Então ele precisava carregar os nossos pecados para que ele se tornasse o nosso sacrifício pelo pecado. Então se Satanás vier para ti dizer: você é pecador, diz: olha para Jesus, lá atrás. Ele carregou tudo. Eu sou livre, mano. Aleluia. Eu sou livre. Quem é você para dizer que eu sou pecador? Eu não sou pecador, coisa nenhuma. Eu sou livre. Se você diz que é pecador, isso aí não vem do diabo, não vem de Deus. É sua consciência que está te acusando. Aleluia. E Satanás usa isso para te manter cativo. Não aceite. Então quando Jesus, naquela cruz, é abandonado pelo Espírito Santo, ele é abandonado para que possa morrer. Se o Espírito Santo permanece com ele, Jesus não pode morrer. Aleluia. Não pode morrer porque ele não pecou, não cometeu nenhuma infração na lei de Deus. Então, somente o salário do pecado é que é morte. Agora, quem não pecou não pode morrer. Aleluia. Então ele levou nosso lugar de pecadores. Os trabalhos forçados que nós não podíamos fazer, ele fez por nós. Ele sofreu a penalidade da ira de Deus na cruz pelo nosso pecado. Deus estava moendo a Jesus na cruz. Aleluia. Amém. Quando o pão já estava moído, foi levado para o forno da sepultura. Ali não era o lugar final onde Jesus foi. A Bíblia diz que ele foi para as mais baixas partes da terra. Se você acha que a terra é o lugar mais baixo, eu quero te dizer, existem mais baixas partes do que a terra. Se chama Hades, inferno. Aleluia. Ele foi para o inferno, o Espírito Santo não estava com ele, o Pai não estava com ele, ele foi sozinho para lá, como cativo. Aleluia. Como cativo pelos meus pecados, pelos seus pecados. Se você ler em Salmos capítulo 86, você vai ver ele clamando do inferno: meu Deus, estou em aperto e angústias, muitas águas me cercam. Aleluia. Ele está clamando lá de baixo. Mas quantos sabem que quando alguém entra no inferno, a sua voz não chega no céu? Glória a Deus. Então, se o clamor no inferno não era atendido, Hebreus capítulo 13, versículo 20, diz que o sangue estava clamando no céu. Caia! Se ele clamava no inferno e não era atendido, o sangue que ele deixou jorrar na cruz estava no altar de Deus clamando e dizendo: eu quero justiça. Eu quero justiça. Esse sangue já lavou a todos, até mesmo Jesus. Eu quero justiça. Eu quero que ele saia de lá. E o Espírito Santo disse: ok, eu tenho uma ferramenta para tirar Jesus do inferno. Ele voltou para o inferno. Glória. Jesus estava diante de Satanás, todos querendo que ele se dobre diante de Satanás para que preste culto a Satanás. E Jesus disse: Satanás, eu vim aqui para paralisar você. A Bíblia diz: aquele que não... visto que os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que por meio da morte aniquilasse aquele que tinha o domínio da morte, isto é, Satanás. Jesus aniquilou o poder de Satanás. Aleluia. Ele não se curvou diante de Satanás. O touro é obediente, ele faz muito trabalho forçado. Aleluia. Mas quando a situação representa perigo, ele é perigoso, irmão, não brinca. Até o dono vira vítima. Aleluia. Agora eu vou levar a parábola para o inferno. Lá estava o touro todo zangado. Amigo, eu quero sair daqui. Imagina, Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando principados e potestades. Aleluia. Os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Ninguém estava lá, mas ele estava despojando aqueles manos. Tirando toda a armadura. Aleluia. Tudo aquilo que Satanás confiava para poder manipular o homem. Aleluia. Jesus despojou. E ele levou cativo o cativeiro. Quem lê a Bíblia entende o que estou a falar. E ele levou cativo o cativeiro. E deu dons aos homens. E ao terceiro dia ele saiu. Ele veio aos discípulos. Disse a Maria: vai dizer meus discípulos e a Pedro
Por que Pedro? Porque Pedro estava pensando no cocorico. Imagine o grande Pedro pensando naquele galo, o bendito galo, que lhe fez lembrar que ele ainda é homem. Aleluia. Vangani apa vangangaembera kukhongisha. Kani nyato kukhonjwa maji kayerani. Nyato kukhonji nyakukudundukisa ku uwe. Un problema nyaukai. Aleluia. Então, quando ele termina de dar todo o discurso aos seus discípulos, depois de ressuscitar, ele estava pronto para ir para o céu. Ele chamou a todo mundo e disse: amigos, eu vou, mas tudo que eu recebi eu deixo convosco. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, number one. Gagane, number one. No, number one keni gane yako, gane uiso selande yako punya number one. Number one. No. Pregai o evangelho sem gane. Number one. Olha a Bíblia. Como que vocês leem a Bíblia? Aleluia. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Number one, esses sinais seguirão os que creem. Vão. Tá bom, até você que não sabia agora sabe. Falem todo mundo. Vão expulsar demônio. Agora, se vão expulsar demônio, está fazendo o que é marido da noite aí, irmão? Esse espírito de azar está fazendo o que aí? Aleluia! Ele já te ensinou como se faz. Aponta o dedo e diga em nome de Jesus. E espera os resultados. Se ele disse para fazer, é porque vai acontecer. Aleluia! Ele decidiu por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão. Se o milagre quer ser abençoado, irmão, ele tem que vir atrás de mim. Come on. Aleluia. Ele tem que vir atrás de ti. Você nasceu como resultado do milagre. Os milagres precisam de ti para acontecerem. Amém? Você é um milagre de Deus onde você vai. E você é o feitor de milagres, não importa onde você chega. Ele diz, vão para todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Expulsem demônios. Aleluia. Expulsem demônios. Falem novas línguas. Essas línguas que vocês falam aí são demônios, são demônios. Ah, o quê? Eu expulsei primeiro demônios, depois falei línguas. Amém. Demônio fica frustrado quando eu faço isso. Rico Yamazikiti. Ele não entende, não é direcionado a ele. Aleluia. Falarão em novas línguas. Imporão as mãos aos doentes e serão curados. Quantos sabem que a Bíblia é verdadeira? Você levantou a mão, sabia disso? Imporão as mãos. Se você não tem mão, em nome de Jesus aconteça um milagre. Para que a sua mão cresça. Porque imporão as mãos. Sobre os doentes ficarão curados. Irmão, irmã, eu quero te dizer uma coisa. Nas suas mãos há um poder. Nas suas mãos há um poder. Jesus deixou esse poder para ti, ele venceu todos os seus inimigos. Amém? Tudo aquilo que era inimigo para ti, ele venceu. Jesus como touro. Ele fez tudo ao nosso favor, para que vivêssemos numa boa, irmão. Aleluia. Agora vamos para o livro de Mateus. O livro final. No livro de Mateus, nós encontramos Jesus como leão, representado pelo leão. O que é o leão? Quantos sabem a função do leão? Ele é o rei da selva, não é isso? Ele é o rei da selva, não é isso? Ok. E que fumunhari cabe leão. Então Jesus é representado pela figura do leão. E como leão, ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Aleluia. Ele é o dominador e governante máximo de todo o universo. Louvado seja Deus. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Como leão. Amém?
Um dia João estava no céu e ele estava a chorar porque ninguém era digno de abrir o livro. De repente um ancião disse: amigo, não chora, está aí o leão da tribo de Judá, que venceu. Aleluia! E ele viu Jesus entrando, quando olhou bem, era um cordeiro que fora degolado pelos pecados dos homens. Aleluia! Mas ele é o leão. Glória a Deus! E como leão, ele nos disse uma coisa. Capítulo 10 de Mateus, versículo 7. Ele disse o seguinte. Aleluia! É melhor a gente ler isso. Porque aqui a gente finaliza. Capítulo 10. Mateus. Capítulo 10. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 7. E indo pregai dizendo: é chegado o reino de Deus. É chegado o reino dos céus. Aleluia. Agora, quem conhece o céu? Quem conhece o céu? Quem conhece o céu? Eu conheço o céu. Você? Ok. Vou diferenciar. Quem já viu o céu? Ninguém. Agora, quem conhece o céu? Como que está dizendo? Aleluia. Bíblia não para com está dizendo, irmão. Quando o está dizendo, agora aqui João vai explicar. Quando João explicou sobre o céu lá no livro de Apocalipse, você não viu o céu. Você não conhece como é que são as coisas lá. Ok, vou reformular a pergunta. Quem conhece o céu? Alright. Alguma dúzia. Então Jesus disse: ide e pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. O reino é chegado. Agora eu vou perguntar umas coisas que, se você conhece a resposta, me dê. No reino dos céus, há doença, há pecado, há pobreza, há frustração, há ódio. E Jesus disse aos seus discípulos: ide pregai e digam-lhes: é chegado o reino. Jesus, como rei, disse aos seus súditos: eu e você, vão e preguem a toda parte, é chegado o reino. Não se morre no céu, irmão. Não se fica doente lá. Aleluia! Amém. Agora, antes que você chegue ao céu, entre no reino na terra. Viva o reino na terra, sabe? Há colônia na terra do céu. Aleluia! Há uma colônia do céu na terra. O que é colônia? Colônia é... Colônia é como se um país fosse para outro país. Glória a Deus. E ao entrar naquele país, aquele país tem uma cultura e um estilo de vida e leis diferentes. Então, ao chegar a esse país, naquele país, ele domina sobre aquele país, coloca novas leis e ele se torna tanto o protetor como o legislador daquele país, de tal maneira que se alguém quiser se levantar contra aquele país, o rei que colonizou aquele país se levanta para lutar pela causa daquele país. Aleluia! Amém. Essa é a razão que o céu humano não dorme, embora eu durma. Aleluia! O céu não dorme, embora você durma. Glória a Deus! O céu já fez de tudo para providenciar que a sua colônia na terra não caia por terra. Para que o seu reino na terra não caia por terra. Você não foi projetado para falhar, porque o seu rei vive. Aleluia! O seu rei vive, o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Você foi projetado para vitória. Se há problemas na sua casa, no seu trabalho, aleluia, com o seu corpo, onde quer que seja, aleluia, use palavras de autoridade. Eu peço a alguém para terminar o versículo 8 do livro de Mateus. Veja o que esse reino traz quando nós vamos anunciar esse reino. Veja o que esse reino traz dentro de si. Vamos?
Número 1, façam curas. Ele não disse orem para mim para eu fazer. Ele disse você tem que curar. Alô? Amém. Ele disse cura. Ei, cura. Ora, olha para seu irmão e diga, você é feitor de curas. Você é feitor de curas. Curai os doentes. Curai os doentes. Amigo, cura os doentes. Ele não disse, vai tentar curar, vai tentar orar para ver se dá certo. Não, 1000 vezes não. Ele disse, cura os doentes. Se mama. Que passou? Ai. Uau. Não. Eu acho que ia meio que um armuno. Que nem é. Aleluia. Irmão, a semana. Na pereza para você passar WhatsApp. Amém. Alô? Amém. Você ouviu o que a Bíblia disse? Amém. Cura os doentes. Expulsa demônios. Amém. Limpa os leprosos. Ressuscita. Driango, tsibanya kuvanya kaula fudeko yomanzano kwako. Ei, kandi zanidota edzi, kandi zikaringana volta da lareira. Não! Essa é a verdade absoluta. Façam milagres. Que costume de palavra. Que façam milagres. Como reis, façam milagres. Aleluia. Amém. Agora, tudo que eu contei sobre Jesus, você é neste mundo. Você é a palavra de Deus. Você é o homem vivendo. Aleluia. O nungunguru disfarçar de kujirinha muito. Agora, quando para eu idolatrar, não para você se idolatrar, dizer eu sou Deus, olha para mim, eu sou Deus. O fruto zara é graçoso. Louvado seja Deus. Você tem um Deus nos céus. Adore somente a Ele. Preste culto somente a Ele. Mas neste mundo você vive como Deus. Você faz as obras de Deus porque Ele te deu autoridade e poder. Vida é sabe manzana ou não glado que vida é manzana guago. O mana na fora mugire o hinzi muse, por favor.